Será que em pleno século XXI, 2020, contrato ainda é importante? Deixa eu pensar aqui. Gente, olha só, a gente é só um monte de papel. Você acha que hoje na correria do dia a dia o cliente vai ter tempo para estar ali lendo, folheando, cláusula? Não, eu acho que eu vou desistir dessa história de contrato. Então, quero começar compartilhando uma experiência que aconteceu conosco recentemente, agora no ano de 2019. Quer dizer, agora não. Até ontem, porque nós estamos gravando esse vídeo exatamente no dia 1º de janeiro de 2020. Mas bem, o ano passado, que foi ontem, a gente teve duas situações e eu vou compartilhar com vocês aqui o que aconteceu. Mas antes de contar essa história, quando nós começamos, nós não trabalhávamos com contrato, porque a gente começou assim meio na informalidade, trabalhando em casa, fazendo aquelas, para poucos amigos e tudo mais. Foi quando, acho que depois de uns 2 ou 3 anos que nós estávamos no mercado, eu navegando ali pelo Facebook, me deparei em um dos grupos com uma menina compartilhando um modelo de contrato. E eu falei, nunca usei contrato. Será que isso realmente é importante, mesmo fazendo só para os amigos? Porque assim, eu também não sabia que eu ia começar a vender para um monte de gente de fora e tudo mais. Bem, e aí nós começamos a utilizar o contrato que ela disponibilizou. Achei bem legal, tinha umas cláusulas assim que eram super importantes. E no decorrer do tempo a gente fez algumas modificações, foi adaptando com a nossa rotina, os nossos prazos, que tudo isso é bem importante. A gente criou um cabeçalho, a gente criou uma pauta assim dentro do que a gente trabalhava de acordo com as nossas necessidades também. E foi então que eu acho que uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, a gente começou a trabalhar com um contrato revisado realmente por um escritório de advocacia para poder colocar todas as informações ali que a gente precisava para aquele momento que a gente estava vivendo dentro do nosso negócio. Bem, será que realmente essa questão do contrato é importante nessa era digital que nós estamos vivendo? Então, eu acho que é super importante, apesar de que nós temos o e-mail e nós temos hoje o WhatsApp, que ele é validado caso você tenha precise de alguma informação ou se você precisar comprovar alguma coisa judicialmente, o que está ali no WhatsApp, ele serve também como prova para que você realmente mostre o que foi acordado entre você e o cliente. Mas aqui na nossa empresa, todos os nossos clientes, eles podem ser amigos, desconhecidos, parentes, precisa ter um contrato formalizado. Até por uma questão de organização, porque tudo isso gera dentro de um fluxo do que a gente trabalha aqui. O cliente contactou, fechou o contrato, tem o financeiro, ali tem as especificações do que o cliente fechou, então isso é super importante. Mas vamos à nossa experiência. Dentro do nosso contrato tem uma cláusula que fala sobre a questão do cliente desistir, né? Porque a gente assegura o cliente, mas a gente também se assegura. E o ano passado nós tivemos uma cliente que ela fechou com bastante antecedência, eu acho que foi reloginho contando, acho que uns 5 ou 6 meses de antecedência, só que ela teve um probleminha. Aliás, a aniversariante, que era a filha da cliente, teve um problema de saúde e ela precisou cancelar a festa. Em 5 anos foi a primeira vez que nós tivemos uma festa e uma situação dessa. Então assim, a gente até ficou meio que sem saber como fazer, porque isso nunca tinha acontecido. Aí foi que entrou o contrato, porque no nosso contrato tem uma cláusula que reza sobre a questão da desistência do cliente na contratação. E lá diz que se o cliente desistir e se nós já tivermos comprado algum tipo de material, já tivermos algum tipo de despesa, nós podemos descontar esse valor a ser devolvido. Hoje a gente já até deu uma ajustada nessa cláusula, tá? Porque eu assisti um curso que não foi sobre cartonagem, que foi sobre gestão de negócio, que a pessoa falava exatamente sobre essa questão de devolução de valores, porque eu comecei a entender
que não é só o fato da gente ter comprado algo físico para executar o projeto daquele cliente que a gente só começou a trabalhar e ter gastos a partir dali. Não. Desde o momento que você faz o atendimento, que você já gera um contrato, que você já começa a trabalhar em pesquisas, você já está tirando do seu tempo, que faz parte do seu trabalho, tudo isso direcionado para aquele cliente. Mas bem, voltando nessa informação, nós fizemos o levantamento de quanto que nós já tínhamos investido, porque aqui no nosso trabalho, quando o cliente fecha com a gente, ele pode fechar com 1 ano de antecedência. A gente já começa os preparativos, a gente já compra matéria-prima grossa, a gente trabalha com muito produto que a gente compra de fora, então para que chegue com antecedência, a gente trabalha cada projeto de forma muito detalhada e específica e exclusiva para o cliente. Então eu preciso ver se a cor do elástico que eu vou usar é aquele, se eu tenho no meu estoque, se é a cor do rebite que eu vou usar, os moldes, a quantidade de papelão. Então tudo isso a gente já começa a providenciar. E o projeto dessa cliente era bem específico, a gente precisava comprar umas pedras, umas ponteiras de fora e tudo isso a gente já havia providenciado. Na verdade, só faltava mesmo dessa cliente a gente providenciar a arte para aprovação. O resto tudo já tinha sido providenciado. E aí nós analisamos e nós, por ser um motivo de doença, que era algo que ela não estava esperando e tudo, e eu acho que ela também estava precisando desse dinheiro, nós fizemos o levantamento e formalizamos via e-mail tudo que nós havíamos comprado para aquela cliente. E a gente fez o desconto parcial, a gente nem fez desconto de tempo que a gente já tinha investido para as pesquisas e tudo mais. A gente realmente só fez o desconto desse item, nesse caso específico, e nós devolvemos o valor para a cliente. Então isso foi tudo formalizado, foi tudo acordado via e-mail, ela dando o aceite de todo o passo a passo do processo até a devolução do restante do valor, que gerou aí em torno de 70% do que ela já havia pago. Bem, nesse caso, bem específico com relação à contratação do que a cliente fez conosco, ela se sentiu segura, ela concordou com as cláusulas que estavam ali com relação a prazo, com relação a esse tipo de devolução e outras informações que são extremamente importantes. Então, se tivesse ficado tipo tudo no boca a boca, de repente tudo fosse mais complicado para se resolver, ou a cliente teria problema porque você poderia dizer que não ia devolver nada, ou você poderia ter problema, enfim. Então, ainda assim, nos dias de hoje, com as redes sociais, com essa era digital, com todos os aplicativos que nós temos a nosso favor, o contrato ele é extremamente importante, porque isso te dá responsabilidade legal, mas também dá proteção, tanto para você quanto para o cliente. Dentro do contrato existem as garantias, então o cliente ele se sente seguro, e eu comecei a perceber isso logo quando a gente começou os atendimentos. Quando o cliente entrava em contato com a gente, que a gente não tinha o hábito de trabalhar com contrato, ele perguntava, e o contrato? Não vai ter o contrato? Então aquilo me acendeu uma luzinha aqui. Acho que está faltando alguma coisa no nosso negócio, que era exatamente esse contrato. Existe também dentro do contrato a flexibilidade, né? Claro que nós não vamos ser intransigentes e a gente precisa analisar cada caso um caso. Eu recentemente assisti um curso onde a palestrante dizia que dentro do contrato dela não existia devolução de valores. Se acontecesse algum problema com o cliente, ele não pudesse realizar a festa dentro daquele período, ele teria 1 ano para utilizar aquele valor com a empresa, né, numa outra festa, num ano seguinte, enfim. Por quê? Porque exatamente o decorador, ele não vai, executar tudo da festa naquele determinado momento. Então, eles passam um período fazendo pesquisa, criando a pasta do cliente, e isso já aconteceu comigo. Vou abrir um parêntese. Às vezes eu estou fazendo pesquisa de um outro tema, de um outro cliente, e exatamente ali eu encontro, né, uma imagem ou algo que se relacione com outro cliente.
Então eu já aproveito aquela pesquisa e não perco tempo e já salvo aquela informação também na pasta do cliente. Porque quando o cliente fecha com a gente, a primeira coisa que a gente faz é criar uma pastinha dele lá no nosso computador, dentro do mês, né, da data da festa, enfim, da festa não, que a gente precisa entregar o projeto. Então, é extremamente importante o que vai conter nesse contrato. Letícia, o que contém no seu contrato, né? Claro, eu tenho um cabeçalho com a nossa logo, com as informações, com o nosso endereço, telefone, todos os contatos, redes sociais, porque tudo que o cliente precisar, ele vem aqui, ó, e encontra, tá? Depois disso, nós temos as informações as nossas informações, né? E as informações do contratante. No nosso caso, a gente coloca todas as nossas informações, endereço, telefone, as nossas páginas das redes sociais, porque isso é extremamente importante para o cliente e ele se sente seguro também. No caso do cliente, eu preciso de todas as informações cadastrais dele, do nome, CPF, endereço. Por quê? Porque se a gente precisar de eu, por exemplo, preciso enviar essa mercadoria. Eu não vou na época do envio estar perguntando as informações para o cliente, eu já tenho tudo aqui. E a gente vai gravar um vídeo sobre envio, já vou deixar aqui uma deixa para vocês, porque lá é extremamente importante que vocês tenham essas informações, como o CPF do cliente, tá? Identidade não, mas o CPF para o envio é super importante. Então, se eu já tenho isso no meu contrato, isso já vai me adiantar outros processos lá na frente. E aí eu tenho, bem em cima, claro, essas informações pessoais e logo na sequência eu venho com o nome da criança, a idade que ela vai completar. Isso é bom ficar bem claro, porque às vezes você pergunta a idade da criança, a mãe dá a idade que a criança tem naquele exato momento, mas não é essa idade que você vai precisar, é a idade que a criança vai precisar, a data da festa, a decoradora, a paleta de cor, o tema que é super importante, local, horário, endereço do local da festa, e eu coloco se a mãe quer ou não o nome da criança na lembrança. E essas informações todas, embora a mãe não feche a lembrança comigo, mas ela fecha o convite, eu pego todas essas informações, e-mail, lógico, né? Telefone, Instagram, e se ela vai retirar aqui ou se ela quer que a gente envie. Se ela quer que a gente envie, como o nosso envio é 100% aéreo, vamos dizer 99,9%, né? Aéreo, a gente pergunta se a mãe quer receber essa mercadoria, ou a encomenda dela em casa, ou se ela quer retirar no aeroporto. Então, logo no início do contrato, eu tenho todas essas informações que é extremamente valiosa. Letícia, eu só vou fazer a lembrança. Para que eu vou querer saber local da festa? Isso não me interessa. Eu não quero saber quem que é o decorador, por que precisa ter essas informações. Eu acho extremamente válido e agora eu vou contar uma experiência. Exatamente em janeiro de 2019, a gente teve uma situação que a gente fez só os convites dessa cliente. E essa cliente mora em Santos. E em Santos não tem aeroporto, então eles dependem do aeroporto de São Paulo. E o que aconteceu? No transporte, os convites dela tinham um aplique de acrílico, né? E no transporte, com atrito, não sei como que isso foi transportado, ela recebeu os convites com todos os acrílicos quebrados. E eu estava assim, numa situação bem delicada. Por quê? Porque eu estava viajando nesse período, eu não estava aqui. Ela tinha um prazo muito curto, ela fechou o contrato bem em cima assim, do evento dela, então a gente não tinha como produzir em tempo hábil aquele modelo de convite, que era um convite todo cartonado, com visor, enfim. Não era um convite simples para fazer tão rápido. E tinha um feriado nesse interim em Santos, que era um feriado municipal. Então a gente tinha assim muitas coisas que era contra nós. E um detalhe extremamente importante:
No contrato que a cliente fechou, não tinha esse recorte de acrílico na frente com o nome, era impresso. Só que a gente quis, quando eu desenvolvi o projeto, ficou mais bonito, eu quis surpreender a cliente, quis fazer aquele, né, diferencial que a gente sempre faz, só que dessa vez o diferencial foi assim, um pouco contra nós, porque se tivesse sido realmente impresso, os convites teriam chegado intactos, enfim, não tinha gerado toda essa dor de cabeça. Mas aonde eu quero chegar? Eu fui no contrato da cliente, né? Ela me ligou super preocupada e tal. E aí eu falei, não se preocupe que nós vamos resolver. Então a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá no contrato da cliente e procurei. Ai meu Deus, quem vai ser a decoradora dessa festa e qual que vai ser o local da festa? E aí eu fui lá, entrei no Instagram, pesquisei o local da festa, e entrei em contato com a casa de festa, porque eu pensei, bem, nessas casas de festa sempre existe alguém que é ali prendado, de repente pode fazer isso, e eu posso pagar a pessoa e eu posso mandar só os recortes do acrílico para essa pessoa mudar ali para mim, enfim, para me ajudar a resolver. Só que na casa de festa eles não trabalhavam com isso. Eu falei lá com uma pessoa e tal, muito educada, e eu contei toda a situação. Olha, nós fizemos o convite para uma cliente e falei o nome da cliente, a festa vai ser tal dia e realmente aconteceu esse problema no transporte. E eu precisava que vocês me ajudassem e tal. Ela falou, olha, a gente não faz esse tipo de trabalho, mas eu conheço uma pessoa aqui na cidade que trabalha praticamente com essas coisas que você faz e ela faz bastante lembranças e convites para os nossos clientes. E aí, olha uma pontinha da solução ali para me ajudar. E ela me passou o contato dessa pessoa, né? E eu fui lá, liguei para a pessoa, expliquei toda a situação. A pessoa foi extremamente prestativa. Claro que eu fazer o recorte aqui a laser no acrílico era muito mais rápido do que ter que refazer todo aquele convite. E aí nós fizemos em tempo hábil, mandamos via aéreo, ela passou o endereço da loja dela, e aí ela ajustou tudo, né? A gente contratou um mototáxi que era de confiança dela, ele foi lá, retirou todo aquele material e ela fez todo aquele serviço ali que a gente precisava. Então, olha quão importante é a gente ter todas as informações possíveis que a gente, né, o máximo de informação que a gente puder colher do cliente, com certeza em algum momento ele vai ajudar que a gente saia de uma determinada situação e em algum momento aquela informação vai ser super importante. Sem contar que, quando eu tenho o contato da decoradora, eu tenho a paleta de cor, eu consigo linkar com a decoradora, a gente consegue trabalhar as informações do projeto, porque a gente gosta que realmente o projeto saia coordenado, a decoradora manda pra gente a identidade visual, quando ela não consegue mandar, a gente desenvolve próximo daquele tema aí, com aquela paleta e com os elementos que a decoradora vai passando as informações. Então, assim, é extremamente importante essas informações pessoais do cliente e também das informações da festa e dos profissionais que estão ali envolvidos, né? Eu gosto muito de conversar com o cliente. Dentro do nosso contrato tem algumas partes que elas vão marcadas em amarelo como destaque. Um dia eu passei esse contrato para uma cliente e ela printou assim do WhatsApp, porque a gente manda o contrato, todo o contrato para o cliente, a gente manda por e-mail, a gente manda muito por WhatsApp, porque o WhatsApp facilita muito, então a gente fica ali conversando. E aí o que acontece? Ela disse assim, por que tem algumas partes que estão em amarelo? É algo assim, uma vez durante todo esse tempo uma cliente me fez essa pergunta, é algo assim específico, é alguma coisa? Ela ficou curiosa, né? Eu falei, não, ali eu destaco para mim dentro do contrato o que é mais importante, né? Sempre a data de entrega vem bem em cima, né? Que é algo que depende de mim, essa data que eu vou enviar para o cliente, então eu coloco ela em destaque, né? Que é para o cliente saber, nossa, ela está atenta realmente à questão do prazo. E outras informações mais que a gente coloca em destaque. O que eu fico pensando com relação ao contrato?
além da segurança que gera para o cliente, eu sempre uso o contrato tipo ao meu favor. Eu acho que ele mais me favorece do que propriamente favorece o cliente. Porque eu tenho ali todas as informações, eu tenho as cláusulas, eu tenho todo o descritivo do que o cliente compra, como a quantidade, produto, valor unitário, valor total, e eu tenho um campo de observação. Ali naquele campo, eu já, quando estou acertando tudo com o cliente, imagina, a gente trabalha com uma paleta de cor de papéis enormes, são muitos temas, são muitos nomes, então assim, a probabilidade da gente se confundir com alguma informação de um cliente ou outro, por exemplo, quantas festas de jardim a gente fez em 2019? Sei lá, acho que umas 15. Então você imagina, cada uma tem o seu detalhe, né? Tem aquele toque que a mãe quer, deseja, às vezes o personagem, a própria criança. Então assim, tem muitas informações que são ímpar de cada projeto. Então a gente já vai colocando aquele campo ali das observações, né, para cada cliente. Vem também a informação de que o contrato só é validado a partir do momento que o cliente faz o depósito da entrada, porque o simples fato de você mandar o contrato, o cliente dá o aceite, aquilo ali não tem nada, não tem nenhuma garantia. O cliente aceitou, sim, aí para validar tem que ser referente à entrada. E eu abro sempre todas as cláusulas para o cliente, né, tirar alguma dúvida. O nosso contrato ele é extremamente simples, a linguagem, né, para que seja, não é como tipo uma bula de remédio, né, gente? Que você abre, você sabe para que serve o remédio, mas você abre aquela bula e você fica ali perdido de tantas informações que são importantes, mas não são claras, né? Então, nosso contrato ele é super claro com relação a isso. Vai a informação dos dados bancários, né? A forma de pagamento, como que o cliente está pagando, se tem um parcelamento dentro, vai com as datas. Então, assim, fica tudo muito claro e tudo muito seguro. Dentro do nosso contrato, a gente tem duas informações que são super importantes. Quando eu recebi o nosso contrato revisado, tinha uma informação lá, bem já no final, sobre alguma coisa nesse sentido. Esse contrato tem vigor na comarca e tal de São Luís, porque no caso nós somos de São Luís, né? E eu deletei aquilo ali. Isso aqui não deve ser importante não sei nem por que botaram. Eu não tinha entendido, na verdade, direito. Depois eu fui conversar com meu esposo, ele falou, não, é extremamente importante ter essa informação. Por quê? Porque se por um acaso algum cliente quiser abrir um processo contra você e tiver, sei lá, insatisfeito, ou se você não cumpriu o prazo, enfim, não sei. Se você não tiver especificado a questão da comarca, ele pode abrir o processo lá na cidade dele. E você imagina, você ter que sair da sua cidade para você ter que resolver um problema. Então, fica registrado que é dentro da comarca de São Luís, porque se o cliente quiser resolver alguma coisa, ele tem que abrir a ação por aqui, fica muito mais fácil, né, para a gente resolver. Em nome de Jesus, a gente nunca vai precisar que seja feito, mas é bom que fique acordado. E por fim, é super importante no final do seu contrato você ter, né, seus dados, as suas informações para assinatura e ter duas testemunhas, né, para que seja validado realmente judicialmente esse contrato. Aí você diz assim, Letícia, aí você vende muito para fora, como é que você faz? Né? A gente manda o contrato para o cliente, ele imprime, ele assina e ele escaneia e manda de volta. Então assim, isso é um processo, gente, tão rápido, porque hoje em dia você pode usar até um aplicativo de celular para fazer esse scanner, né? Porque aqui a gente nem tem mais impressora que escaneia, né? Mas a gente usa o aplicativo de celular quando precisa. Então fica assegurado todas essas informações e a gente manda. Quando a gente atende o cliente pessoalmente aqui, a gente já faz a impressão na hora, a gente já assina, já valida tudo ali. E com a facilidade o cliente já faz a transferência do aplicativo, já manda por WhatsApp o comprovante. E a gente, na mesma hora, já salva aquele contrato em PDF e também manda por WhatsApp
do cliente, porque o cliente leva esse papel aqui, mas às vezes ele perde, guarda em algum lugar ou alguma coisa assim. De qualquer forma, a gente manda o contrato para o cliente de forma em arquivo, porque ali se ele precisar de alguma informação, ele tem a informação. E a gente precisa também ser ético, ter o comprometimento com o nosso cliente e fazer as coisas da forma correta. Porque se a gente se coloca também no lugar do cliente em algumas situações, e a gente sempre se coloca no lugar do cliente para poder analisar algumas situações, por exemplo, já tive caso também o ano passado que a cliente ela não desistiu do contrato, mas a mãe adoeceu, ela precisou reduzir o tamanho da festa e a gente tem um limite mínimo, tipo para convite, para lembranças e algumas coisas mais. E aí a gente fez um ajuste nessa produção da cliente, porque é uma coisa que ela não mediu, entendeu? Você vê a tristeza, a frustração do cliente não conseguir fazer por alguma situação, né? Principalmente por conta de doença. Foram 2 situações que a gente teve o ano passado, que essa foi desistência mesmo de 100% e a outra que fez uma redução da quantidade de convidados, fez uma festa bem menor por conta que a mãe, né, descobriu que estava muito doente, precisava fazer um tratamento, enfim, não tinha aquele clima para festão como iria ser. Quando você avalia o lado do cliente e ele se sente assistido, né, ele vê que você ali não está querendo tirar proveito daquela situação, ele se sente querido, amparado, de forma ética, de forma profissional, e é assim que nós agimos com o nosso cliente, porque eu tenho certeza que quando ele estiver numa outra situação e quando ele puder fechar uma outra festa e quando ele for fazer uma outra festa, ele com certeza vai lembrar da forma que você tratou com ele naquele momento difícil, da forma profissional, e da forma ética e principalmente da forma empática que nós precisamos. Nós estamos lidando também com seres humanos que estão ali do outro lado, que estão passando por algum momento difícil, complicado, né? Mas eu também quero falar para vocês que existem aquelas situações, conosco não são muitas, mas existem aquelas situações, Letícia, que o cliente tipo vai, te procura, conversa, você faz o contrato e o cliente desaparece. Existe sim, pouquíssimos, mas eu acho que nós tivemos uns 4 clientes no decorrer de 2019 que a gente fez tudo, ele mandou os dados pessoais, sabe? Você preenche tudo ali, tá tudo certo, você manda para o cliente, tá tudo ok, mas o cliente não faz o depósito da entrada, o cliente não te bloqueia, mas também não te responde. E o que fazer com essa situação, nesse exato momento? A gente tem um prazo ali, né, para o cliente fazer o depósito do valor para que a gente comece a trabalhar no projeto do cliente. Mas se ele não te deu mais nenhuma satisfação, a gente espera uns 3, 4 dias, a gente passa uma mensagem, aí a gente espera mais os 2, isso quando a gente tem um tempo, né? Porque às vezes também o cliente te procura, o tempo dele é curto, e aí eu passo uma mensagem, depois passa uns 2 dias, a gente passa uma outra mensagem, e assim o cliente simplesmente lê e te ignora, faz de conta que você não tá ali, e não te dá nenhuma satisfação, né? Existem pouquíssimos casos, mas existem. Então assim, nós mesmos formalizamos uma mensagem e falamos que pela falta de retorno, pela falta do depósito inicial, nós não vamos poder dar sequência no atendimento e tal. Agradecemos o contato, nos colocamos à disposição e enviamos ali. Porque o cliente ele já te deu vários indícios de que ele não vai levar a negociação à frente. Agora sim, de fato, eu gostaria de ter uma bolinha de cristal para sei lá, saber o que passa. Porque assim, nossa, já aconteceu do cliente passar uns dias e tal, e a gente mandar uma mensagem e ele falar, olha, infelizmente aconteceu um imprevisto, eu não vou mais fazer e tal, alguma coisa assim. Mas quando o cliente lê, ele não te bloqueia, ele lê as suas mensagens e ele não se movimenta com relação a nada, parece que você tipo não tá ali,
eu realmente queria ter uma bola de cristal para saber o que passa na cabeça desse cliente. Mas infelizmente, como eu não tenho, eu fico só com o ponto de interrogação e a incógnita, e aí a gente deixa o contrato arquivado na pasta, a gente renomeia essa pasta como projeto cancelado, e fica ali, né, para qualquer informação, alguma coisa que o cliente depois, sei lá, queira, você não fez as minhas encomendas e tal, e o meu contrato está fechado. Sim, está fechado a partir do momento que é validado com o depósito da entrada inicial. Porque o combinado não é caro. E a gente tem certeza de que a gente cumpre com o nosso papel, faz tudo direitinho, de acordo com o que a gente acertou com o cliente. Às vezes a gente faz mais, né? A gente procura fazer sempre mais do que a gente acertou com o cliente para surpreender e nunca menos. E a gente recebe tantas mensagens dos clientes agradecendo pela qualidade, se não for aquela pontualidade, se atrasou algum produto, insumo, ou se aconteceu alguma coisa, a gente está sempre dando retorno para o cliente. E ele fica acompanhando, e o super bacana é que quando a gente começa a produção daquele cliente, a gente vai atualizando ele dos processos, colocando foto, e ele vai ficando, sabe? Eu acho que tudo isso também é um diferencial do nosso atendimento, e a gente tem sim o nosso contrato, e ele é super válido, e eu aconselho que você também tenha o seu contrato, para que você tenha segurança daquilo que você está fazendo e que o cliente também tenha segurança que ele está fechando com uma empresa séria, idônea. E as redes sociais estão aí muito hoje para provar a veracidade, né, dos fatos, do que acontece, mas ele se sente importante. Com todas essas informações que a gente tem hoje, o cliente dá sim muito valor ao contrato. Então faça o seu contrato, tudo direitinho, que tudo vai dar certo, tá bom? Então, se você não tem o seu contrato, corre para providenciar um. O nosso contrato, como eu falei no início, ele é um contrato que foi revisado por uma assessoria jurídica, por um escritório, e ele tem todas as cláusulas ali, tudo bonitinho dentro da lei. E o interessante é que esse nosso modelo de contrato a gente compartilha com os nossos alunos do nosso curso de cartonagem de luxo profissional. Então, se você aí que está assistindo ao nosso aluno sabe disso, que você recebeu o contrato bonitinho só para você preencher com as suas informações. Eu gostaria muito de agradecer você que ficou conosco aqui até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, porque você vai receber as notificações todas as vezes que a gente postar os vídeos e atualizar aqui as informações. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.